Olá, amigos e amigas de todo o Brasil, boa tarde. Vamos falar, né, de tudo que aconteceu no futebol nesse final de semana, tá? Tivemos aí as quartas de final da Libertadores feminina, tá? Sábado teve 2 jogos, né? O Corinthians pegou o Boca Juniors e venceu por 4-0. Aí, à tarde, à noite, tivemos aí Ferroviária e Independente Del Valle, né? E a Ferroviária ganhou por 3-0. E ontem tivemos mais 2 jogos. Às 4 horas tivemos Colo-Colo e Libertad. O Colo-Colo venceu, né, por 1-0. E aí, o jogo da noite, tivemos Deportivo Cali e São Paulo, que o Deportivo Cali ganhou do São Paulo por 2-0. Agora, quarta-feira, dia 15, tem os 2 jogos das semifinais, tá? 4 horas tem Colo-Colo e Deportivo Cali às 4 horas. E à noite tem Corinthians e Ferroviária, tá? Esses são os jogos aí das semifinais do campeonato da Copa Libertadores da América. Bom, o que nós podemos falar dessa Libertadores? Dos times que participaram da Libertadores. Cada time se propôs a jogar, né? Com diferentes partes. Eles jogaram, né? O Corinthians fez a parte dele, o Deportivo Cali também fez a parte dele, o Colo-Colo também fez a parte dele, e o São Paulo, independentemente, fez ou tentou fazer a parte dele também na competição, né? Porque durante todo a Libertadores, desde quando começou até agora, os times mostram o seu potencial. Principalmente o Corinthians, gente, porque o Corinthians é um dos times brasileiros que mais vezes venceu a Libertadores feminina, né? O Corinthians é tetracampeão da Libertadores, né? E juntando
brasileiros nessa disputa, que o Corinthians, Ferroviária e o São Paulo, todo mundo pensou que o São Paulo ia se classificar. Muita gente falou, o São Paulo pode se classificar, pode se classificar. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Dois times que o São Paulo enfrentou e perdeu por 2-0 foi contra a equipe do Colo-Colo e ontem o Deportivo Cali, para falar a verdade, o São Paulo não jogou o futebol que se esperava das meninas do São Paulo. Esperava um time que vinha para frente, sabe? Em dois erros bobos do São Paulo, o Deportivo Cali achou 2 gols, sabe? O primeiro gol do Deportivo Cali foi um gol bonito, até, que a jogadora do Deportivo Cali foi triplar a goleira do São Paulo e achou o seu gol. E aí o segundo gol, pênalti claro da jogadora de São Paulo em cima da jogadora do Deportivo Cali. E aí o Deportivo Cali abre 2-0 para cima do São Paulo. E a situação para o São Paulo se complicou. Começou a se complicar. Porque o São Paulo estava tentando empatar o jogo, mas não conseguia. Por quê? Porque o São Paulo ficou pressionado muito tempo e não estava conseguindo achar o gol. Porque o São Paulo, antes do gol, o São Paulo estava jogando bem. Sabe? Aí, todo o erro de passe do São Paulo no jogo, um passe errado, armou um contra-ataque do Deportivo Cali, e aí o Deportivo Cali achou um gol na cara da goleira do São Paulo, a Carlinha. E a Carlinha, eu fiquei apreensivo na hora que a juíza deu o pênalti. Eu pensei que a Carlinha ia defender o pênalti, ia na bola, ia defender, e não aconteceu. Sabe? Por quê? Porque tem time que tem ótimas batedoras, gente. Sabe? Então, eu acho assim que tanto o São Paulo masculino, que saiu também nas quartas de final da Libertadores, como o time feminino, tá? Que saiu ontem, da maneira que saiu, tá? O São Paulo, o São Paulo masculino, ele perdeu, né? Por 1-0
lá e 1-0 aqui. Então, o São Paulo tem essa fama de ser o time tricampeão mundial que a gente sabe da história do São Paulo. Agora, para as meninas do São Paulo, é muito mais triste, muito mais complicado, porque para elas é a primeira vez delas na Copa Libertadores. Porque o ano passado, de time brasileiro, disputando, ou seja, era o Corinthians, Ferroviária, eu acho que o Flamengo estava nessa daí também, Flamengo e Palmeiras, mas para as meninas do São Paulo, eu fico muito triste, tá? Porque eu sou torcedor do time. E eu que cubro também os jogos do São Paulo. Então, para a gente, é triste para a gente que é torcedor e principalmente para as meninas, que era o primeiro, assim, a primeira Libertadores delas. E agora, de time brasileiro que ficou, é o Corinthians e a Ferroviária. Que os dois jogos da semifinal já é na quarta-feira, tá? Então, quarta-feira, dia 15, vai ter Ferroviária, Colo-Colo e Deportivo Cali, às 16 horas. E às 8 vai ter Corinthians e Ferroviária. Quem passar dos dois jogos, no dia 18, já vai ser a grande final da Libertadores Feminina. Tá? Então, mérito das equipes que conseguiram passar das fases de grupos e chegar às quartas de final. E, enfim, infelizmente, gente, futebol é assim. Todo mundo aqui queria que os 3 brasileiros passassem para semi, tá? E os torcedores falaram, o Colo-Colo passou. Quem passar depois de ficar em São Paulo, se o São Paulo passar, vai enfrentar o Deportivo o Colo-Colo de novo. Porque a gente sabe como foi aquele jogo. Então foi aquele jogo que conseguiu abrir as portas para o Colo-Colo, chegar às quartas de final, jogar contra o time do Libertad e ganhar do Libertad por 1-0 e pegar um time assim, que não era tão superior para o São Paulo. O São Paulo dava para ganhar do Deportivo Cali. Só que o time do São Paulo, eles não perderam para o Deportivo Cali. O time do São Paulo perdeu para elas mesmo, por passes errados, o time todo bagunçado,
E aí, o Thiago Viana trocou ali, fez mudança, mas não adiantou nada. Porque o São Paulo, as chances que o São Paulo teve para fazer o gol, não fez. E aí, minutos depois, o São Paulo sofre o primeiro gol da partida. E aí eu falo, quando não tem uma jogadora de meio campo, que tá ali no meio campo, acontece o que aconteceu no lance do segundo gol. Podia ser tá certo que a juíza marcou pênalti, mas se ela não tivesse, se uma jogadora tivesse ali, tirasse aquela bola dali, não ia ser nada, tá? A juíza não ia marcar pênalti para ninguém, sabe? Por quê? Porque à medida que a bola bate na mão da jogadora do São Paulo, a juíza, perto do lance, marca pênalti direto. Sendo que podia muito bem ter uma companheira dela para chutar a bola lá para longe. Sabe? Porque o Deportivo Cali é um time muito bom, né? Com todo respeito ao time de São Paulo e aos outros times da competição que estão na competição. Então, foi mérito do Deportivo Cali ganhar? Foi. Porque o time do Deportivo Cali foi muito superior nesse jogo do que o próprio São Paulo. Porque o São Paulo, no lance dos dois gols, o São Paulo dormiu no campo, que nem aconteceu na fase de grupos, quando o São Paulo pegou o Colo-Colo e passes errados também, o Colo-Colo faz o seu primeiro gol, passes errados também, lance do segundo gol, meu amigo. Por quê? Porque times assim é mais competitivo do que o time brasileiro. Sabe? Parabéns aí ao time os times que conseguiram passar para as semifinais, né? O Colo-Colo, o Deportivo Cali, o Corinthians e a Ferroviária. Parabéns! E quarta-feira vai fazer uma grande semifinal. Esperamos que um dos dois times brasileiros passe para a grande final. Seja ele Corinthians, seja ele Ferroviária, para pegar um time forte. Quem ganhar dos dois jogos vai para a semifinal, vai para a grande final no dia 18. Quem passar de Colo-Colo e Deportivo Cali vai pegar o Corinthians ou Ferroviária na final. Então vai ser uma final, meus amigos,
impressionante. Todo o mérito aí dos dois times que passaram e vai jogar essa semifinal. Campeonato Brasileiro. Não está tendo a rodada do Campeonato Brasileiro por causa da data FIFA. Mas sábado teve aí o jogo atrasado da 22ª rodada entre Palmeiras e Juventude. Lances aí polêmicos desse jogo. E aí o Palmeiras vence o Juventude por 4-1. Um dos gols passou por baixo das pernas do Jandrei. Lances polêmicos. E nesse jogo o Palmeiras ganhou do Juventude por 4-1. Esse jogo foi no sábado, né? Às 19 horas foi esse jogo. E também na sexta-feira teve aí o primeiro amistoso da seleção brasileira. Brasil e Coreia do Sul. O Brasil goleou o time da Coreia por 5-0, tá? E amanhã vai ter Japão e Brasil a partir das 7h30 da manhã, tá? 7h30 da manhã. Tem aí Brasil e Japão, meu amigo. Japão. Então, acorde cedo, tá? Para você não perder a hora do jogo, tá? 7h30 da manhã a gente já vai estar abrindo os trabalhos aqui, tá bom? Então, falamos de Libertadores, falamos do amistoso do Brasil contra Coreia do Sul e Japão. Vou falar do Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro 2025, tá? Quarta-feira, no dia 15, aí volta o Campeonato Brasileiro, tá? 7 horas tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. 7h30 tem o clássico do Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo, Sport e Ceará, às 8 horas, Mirassol e Internacional, às 18 horas, Santos e Corinthians, às 9h30, Fortaleza e Vasco, também às 9h30, e o Atlético, o clássico mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, também às 9h30, tá? Agora, quinta-feira, dia 16, tem aí Grêmio e São Paulo, às 19 horas, Fluminense e Juventude, às 21h30, e tem aí o clássico Bavi, né? Vitória e Bahia, às 9h30. Essas são os jogos da rodada do 28 do Campeonato Brasileiro, tá? 28. E aí à tarde vai ter aí a semifinal aí da Libertadores da América Feminina, né?
À tarde você vai acompanhar Colo-Colo e América Deportivo Cali. E à noite você vai acompanhar o Corinthians enfrentando a Ferroviária. Tá? E eu vou colocar daqui a pouco uma coisa para você votar, tá? No nosso Instagram e lá na nossa página, lá no YouTube, tá? E eu quero saber de vocês quem você acha que deve ir para a grande final da Libertadores da América. Quem que você quer que faça a grande final no dia 18? Tá? Você quer que seja Corinthians, Colo-Colo e Ferroviária, né? Ou Corinthians e Ferroviária, ou Ferroviária e Colo-Colo, ou Corinthians e Colo-Colo. O que você acha que deve ganhar ir para a grande final? Eu disse assim, Bueno, eu quero que o Corinthians passe para pegar ou Colo-Colo ou América ou Deportivo Cali. Eu quero que a Ferrinha passe para também pegar ou Colo-Colo ou América ou Deportivo Cali. Nós vamos colocar lá para você votar, tá? E atenção, você tem até o final do primeiro tempo desse jogo aqui, né? Colo-Colo e América Deportivo Cali, para votar. No segundo tempo, a gente vai dar o resultado da votação, tá? E, logicamente, quem passar dos dois jogos vai ir para a grande final e vai fazer uma grande final, né? Então, é isso que eu quero que vocês participem, tá? Vão lá no Instagram, tá? Também vocês vão lá no YouTube, tá? Isso daqui é só para saber a opinião de vocês, para saber de vocês quem vai para a grande final. Se é o São Paulo, se é o Colo-Colo, o Deportivo Cali, se é o Corinthians, se é a Ferroviária, porque será que o Corinthians vai buscar o bicampeonato da Libertadores? Será que a Ferroviária vai levantar mais um título? Ou será que vai ter aí um confronto brasileiro com um time da Europa? Será que vamos ter Brasil e um desses dois times da Europa? A gente não sabe. Por isso que a gente está pedindo a participação, a ajuda de vocês para entrar e para ajudar a gente nisso, tá?
E aí, o resultado, a gente vai estar no segundo tempo do jogo. Então, você vai ter até a hora do jogo para voltar, tá? Durante o primeiro tempo inteiro, você vai voltar, tá bom? E no final, no segundo tempo, a gente dá a parcial aqui de quanto por cento de votos teve essa publicação que a gente vai botar, tá? Depois que a gente encerrar a nossa live do pós-jogo, eu já vou lá e já vou postar isso, e eu quero que vocês votem tanto de parcial que tiver, tá bom? Então, e amanhã vai ter Japão e Brasil às 7h30 da manhã, e aí os amistosos de outubro acabam, aí só no próximo mês, aí a seleção pega times europeus, tá? Ou times europeus, ou time times africanos, tá? Mas se eu não me falha a memória, os próximos amistosos da seleção contra times europeus, tá? Parece que um é contra Espanha, outro é contra a França, times europeus. Aí no mês seguinte, tá? Em março do ano que vem, aí sim, times sul-africanos, para fechar aí com chave de ouro a participação do Brasil nessas eliminatórias como preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, tá? E legal, uma coisa legal que a gente vai contar para você, a gente conta em todas as transmissões, mas a gente vai contar mais uma vez para vocês. A gente vai transmitir para vocês todos os jogos da seleção brasileira quando a gente tiver no Mundial. Todos os jogos do Mundial, o SBT vai transmitir, e principalmente da seleção brasileira, tentando mais uma Copa, tentar trazer o Hexa para o Brasil, para nossa casa. Em 2027, ir no mesmo rumo, aproveitar a chance, todos os jogos da seleção brasileira de futebol feminino, a gente vai transmitir também o Mundial de 2027, que vai ser aqui no nosso país, tá? Gente, legal a gente falar para vocês que saíram os confrontos da Copa
Copa de Futebol Júnior Feminina, é a copinha feminina, e a gente pode falar para vocês, tá? A gente pode estar falando aqui numa maior convicção para vocês. Vamos lá. Só deixa eu achar aqui. Bom, eu achei aqui, ó, no grupo A teremos Corinthians, né, o representante de São Paulo, o Flamengo como representante do Rio de Janeiro, o Aliança representando aí o estado do Goiás e o Criciúma representando o estado de Santa Catarina. No grupo B, teremos a Ferroviária representando o estado de São Paulo, o Olímpia representando também o estado de São Paulo, o Internacional representando aí o Rio Grande do Sul, o Minas Brasília representando o Distrito Federal, o grupo C, o São Paulo representando o São Paulo, Red Bull Bragantino também representando o estado de São Paulo, o América Mineiro representando aí Minas Gerais, o Remo representando o Pará, o grupo D tem o Palmeiras representando o estado de São Paulo, o Botafogo representando o estado do Rio de Janeiro, o Grêmio representando o estado do Rio Grande do Sul, o DA representando o estado de Alagoas, Santos, o grupo E, os Santos representando o estado de São Paulo, o Fluminense representando o estado do Rio de Janeiro, o Vila Nova representando o estado de Goiás, o Sport representando o estado B. Então, são esses o chaveamento dos grupos da Copa de Futebol Júnior Feminino, tá? Que é a famosa copinha, só que das meninas. Importante que se diga, gente, a copinha começa agora no dia 3 de dezembro e vai até o dia 20. Olha a importância que tem o futebol. Lembrando, por que o futebol feminino é diferente do masculino? Eu vou explicar aqui. Bom, a CBF que organiza o futebol, o feminino, ele tem muito pouco campeonato. Você vê, a Libertadores começou dia 2 de outubro. Tá? Dia 2 de outubro começou a Libertadores. Agora nós estamos indo para a
fases eliminatórias da competição, que teve as quartas de final. Vamos, na quarta-feira, ter as semifinais, e aí, dia 18, já vai ter a grande final, né? Por quê? Porque, diferentemente do torneio masculino, que tem mais equipes, tem mais fases, a Libertadores não é assim. Nós começamos com 16 times, a Libertadores, e nós vamos começar de 16 times, ficaram apenas 2 times que vão fazer essa semifinal para ir para a grande final. Eu creio assim que a Copinha tem times, eu não sei quantos times, que se inscreveram, né, por cada estado, tá? E então, quem for saindo, e os 2 times que ficarem até a final, é o time que vai jogar, sabe? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Então, o campeonato feminino, ele é um pouquinho curto do que o masculino, tá? E de ver o masculino, a gente começa em janeiro, tá? No meio de janeiro, para ir acabar a copinha masculina no dia 25 de janeiro. Então, para as meninas não é assim. Como eu disse, vai começar no dia 3 de dezembro, e aí, no meio do ano, quando chegar próximo ao Natal, assim, dia 20, termina a copinha, porque é um tempo muito curto. Eu sei que é um tempo muito curto, mas jogos assim tem muito pouco aproveitamento, tá? Porque começa dia 3 e termina lá no dia 20, entendeu? Então, e aí, caso da Libertadores, tem a fase de grupos, que nem tem na masculina, só que a fase é curta, tá? Tem a fase de grupos, e aí depois da terceira rodada, aí começa as fases mata-matas na Libertadores feminino, tá? E aí não tem nem oitavas de final, já vai para as quartas de final direto, sabe? Eu acho que assim, que precisa aprimorar. Vamos ver que se a partir da próxima na próxima edição da Libertadores, tem mais times, tem mais fases,
para aprimorar e para deixar a Libertadores feminina igual a Libertadores masculina. Para ter as fases de grupos. E aí, quem se classificar, né, e ir para as oitavas, e para ir depois das oitavas para as quartas, para as semifinais, e aí para a final. Tá? Então, isso tem que ser aprimorado. Tá? O futebol feminino. O futebol feminino ele tem que ser aprimorado. Tá? O representante da Copinha tem cada estado, né? Com o seu time representado. Por exemplo, o Flamengo está no grupo A, que tem Corinthians, tem Flamengo, tem o Aliança, e tem o Criciúma pela primeira vez disputando aí uma copinha, sabe? E também grupos diferentes, que nem o grupo B. Sabemos que tem Ferroviária, esse Centro Olímpico, que também é um representante de São Paulo, tá? E aí, o último grupo aqui, o último time do grupo B, é o Minas Brasília, que vem disputar, que nem o Criciúma, a primeira Copa do Brasil delas, tá? E aí, tem Bragantino, né? Tem São Paulo, tem Bragantino, tem América Mineiro, tem o Remo do Pará, e aí, Grupo P tem Palmeiras, tem Botafogo, tem Grêmio, tem o UDA, né, de Alagoas. Esse time aqui, do Grupo C, ele é um time novo, é de Alagoas. Então, ele está no Grupo C, que é o Grupo de São Paulo. E aí, no Grupo E, tem Santos, Fluminense, Vila Nova, e o Sport, mas não é o Sport do Recife, tá, gente? Tem dois tipos de esportes. Para a Libertadores Feminina, tem dois esportes. Tem o esporte do Recife, tá? Que é colado ali com o time Ceará, Fortaleza. Esse aqui é do PE, tá? Eu não sei que estado que é esse, tá? Mas existe esse estado, tá? Então, e a gente vai poder acompanhar também, a partir de dezembro, a partir do dia 3 de dezembro, todos os jogos da Copinha Feminina. E aí, claro que vai ter o final do Brasileirão, vai ter o final aí da Copa do Brasil. Bom, e falando de Libertadores, dia 22, atenção, meu povo, dia 22, pegar minha colinha.
jornalista tem que pegar a colinha, senão, pronto. Bom, no dia 22/10, tá? Quarta-feira que vem, já está a ida das semifinais da Copa Libertadores masculina. Tem aí Flamengo e Racing às 9h30. Aí na quinta-feira tem aí LDU e Palmeiras, né? E esses jogos tem jogo de ida e de volta, tá? Aí na quarta-feira, dia 29/10, aí vai ter Racing e Flamengo, tá? Lá. E aí na quinta-feira, o Palmeiras jogando em casa, pega ele, deu em casa, tá? Mas, Vitor, por que a Libertadores feminina tem um jogo só? Porque a Libertadores, é que nem eu falei, a Libertadores ela não tem tanta desenvoltura que nem tem a Libertadores masculina. Porque a Libertadores masculina já tem a semifinal, jogo de ida e volta. Já a Libertadores feminina, não. A Libertadores feminina é jogo único. Por isso que não tem nem oitavas de final e semifinal. Tá? E na semifinal, também é jogo único. Quem se empatar vai para os pênaltis. Tá? E aí sim, também aí o jogo vai ser jogo único. Só no futebol masculino que tem jogo de ida e volta. Tá? Mas a gente tá pedindo, né, os times, né, brasileiros, né, vai ter aí para a Libertadores, né, feminina. Eu acho que seria legal para a próxima fase, para a próxima temporada, já falar aí para Conmebol, né, ter jogo de ida e volta, tá? Porque isso prejudica muito os times, porque na fase de grupos tinha jogo direto, né? Porque eles não tinham muito tempo assim para parar, para pensar, porque dia seguinte já tinha jogo de novo. Então, preciso aí rever esses conceitos para a Libertadores do próximo ano, né? Que a gente pode repensar aí em muitas coisas aí, né? E não sei se tem sul-americana feminina, né? Eu preciso pesquisar para depois falar com clareza. Eu sei que Copa do Brasil feminino tem. E eu preciso rever alguns conceitos, pesquisar direitinho e depois eu venho falar para vocês. Só sei que Copa do Mundo, meu amigo, masculino e feminino, a partir
feminino a partir do ano que vem, Copa do Mundo, meu amigo. E a partir do ano de 2027, Copa do Mundo feminina. E vai ser em casa, vai ser no Brasil. Já pensou? E o Brasil já vai se preparar também para amistosos preparatórios para a Copa América, né? E dia 26, né? E também a seleção brasileira tem mais amistosos preparatórios do que o próprio time brasileiro, o time masculino do Brasil. O Brasil, ele também vai ter uma série de amistosos. Esse é o último, o de amanhã vai ser o último amistoso de outubro. Aí, em novembro, vai ter aí os amistosos com os times europeus. E aí, em março do ano que vem, times africanos, tá? Amistosos com times africanos. E aí, depois desses amistosos do ano que vem, aí, rapaziada, é só descansar, esperar depois a convocação oficial para a Copa do Mundo e vamos ver se esse ano o Hexa vem, né? Então, um abraço a todos. Esse foi o pós-jogo, falando de muitos jogos que vão acontecer, o que aconteceram, os times classificados da Libertadores feminina e Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, né? Começa na quarta-feira, tá? Com jogos que eu falei para você, tem Palmeiras entre o Red Bull Bragantino, tem Botafogo e Flamengo, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, tem Corinthians e Santos, muitos clássicos para você aqui na tela do SBT. Tá bom? Um beijo a todos e fiquem com Deus e até uma próxima.